Graça e paz, meus amados irmãos, domingo, dia 7 de junho, e mais uma vez o Mestre nos chama, vem cear. Domingo de mais um domingo de quarentena, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na localidade do Campinho. E vamos dar prosseguimento, né, irmãos, o que a gente tem ruminado com os irmãos nesses dias aqui pela internet, né, por esses vídeos. E vou procurar ser breve, né? Ver se eu não ultrapasso os 20 minutos, para não ficar muito extenso, né? Eu queria estar relembrando dentro do assunto que a gente tem falado, da regeneração, né? Vou estar lendo alguns textos que eu li da outra vez para a gente avançar um pouquinho mais com esse assunto. E o que der, né? 2 Crônicas, queria estar lendo com os irmãos o livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. 2 Crônicas, só relembrando, né? Vamos relembrar alguns textos e depois a gente dá mais uma avançada, mais um pouquinho. 7, 8 e 9. 2 Crônicas 5, versículos 7, 8 e 9. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam, tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém de fora não se via. Aí estão os varais até ao dia de hoje. Então comentava da outra vez, irmãos, desses varais aqui, né? Que é uma figura, né, do Espírito Santo. E individualmente, nesse texto aqui, falando de uma figura de nós individualmente como filhos de Deus, né? Porque a Bíblia ela fala de um aspecto da igreja, da casa de Deus, um aspecto coletivo, e ela fala também de um aspecto individual. E nesse texto aqui está mostrando um aspecto individual, né? Eu comentava que quando ele fala aqui que a arca, né, puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário, no lugar mais interior do templo, né, que eu falava que esse lugar mais interior do templo, ele seria o espírito do homem, né? Então a regeneração ela começa pelo espírito do homem, onde a arca da aliança ela foi introduzida, ou seja, onde o Senhor ele foi introduzido pelo Espírito Santo. Né? Porque quando o Espírito Santo, depois da obra consumada da cruz, foi executada, né, a obra da cruz, o Espírito Santo foi derramado, né, e ele veio habitar no nosso espírito, né, no lugar mais interior de nós, no santíssimo lugar, que seria o espírito do homem. Então o nosso espírito ele foi salvo, foi regenerado. Então, por graça, né, mediante a fé, nós recebemos a salvação no nosso espírito. Então, agora esses varais e as argolas, que são uma figura do Espírito Santo, sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Então, essas pontas, essas varas, que é uma figura do Espírito Santo, ela tá na arca, né? Conduzindo a arca no nosso espírito, mas ela também está avançando para a alma, né? Que é o lugar santo aqui seria uma figura da nossa alma, né? Colocando o homem como o templo de Deus, casa de Deus. Né? Então, se a gente age o espírito, santíssimo lugar, e a alma, santo lugar. Né? Se a nossa alma ela não é um santo lugar, se a gente não tem a nossa alma como um santo lugar, ela deveria ser um lugar santo. Né? Então é isso que o Espírito Santo está querendo avançar conosco, né? Na nossa santificação da nossa alma. No original, antes da queda do homem, quando o homem ainda não tinha comido do fruto, daquela árvore que o Senhor ordenou para que não comesse, né? O homem tinha comunhão com Deus, ele tinha um espírito vivo, e era o Espírito de Deus no espírito do homem que conduzia o homem antes da queda. Então esse foi o original que Deus fez. Né? O Espírito de Deus
no espírito do homem, guiando o homem, né? Mediante a vontade de Deus, o querer de Deus, né? Então era assim que o homem funcionava. Depois que o homem comeu do fruto, o espírito morreu, passou a ter... o homem passou a ter o espírito morto, não ter mais comunhão com Deus e passou a ser guiado pela sua alma. Então agora o homem é guiado pela sua alma, fazendo a vontade da sua carne. Então o homem agora, o espírito é morto, não tem mais comunhão com Deus. Mas depois da obra de Cristo na cruz, né, e do derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem habitar no mais íntimo, né, no santíssimo lugar, no espírito do homem, e o espírito do homem é regenerado. Mas o Senhor não quer que fique só nesse novo nascimento, né, nessa regeneração, mas o Senhor ele quer nos dar uma nova vida, né, uma renovação, que é o Espírito Santo ele fluindo para a nossa alma, né, que seria a nova vida, que é uma nova vida no Espírito. Né, a regeneração ela é no Espírito e a nova vida na alma. Ela avança, é o Espírito, a vida do Espírito Santo, voltando para o que o Senhor tinha feito original. Né, o Espírito de Deus no nosso espírito, nos guiando, né, a nossa vida completamente, na vontade de Deus, não na vontade dos nossos pensamentos e da nossa carne. Vamos lá para João 4, Evangelho de João 4, é outra escritura também que eu tinha lido, né? Evangelho de João 4, do 19 em diante. Evangelho de João 4, 19 em diante. Senhor, é a passagem da mulher samaritana, né? A conversa dela com o Senhor. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então comentava também, né, que o Senhor aqui estava falando para essa mulher, que tudo que acontecia no templo físico de Jerusalém, naquele templo que se podia ver, né, se podia tocar, que era algo material, que o Senhor estava falando ali, que é a verdadeira adoração, que tudo aquilo ali, que era uma figura, né, de algo espiritual, que aquilo dali aconteceria no espírito do homem, que é aquilo que a gente leu lá em Crônicas, a arca sendo introduzida no nosso espírito, agora o Espírito Santo, né, pelo Espírito Santo, que é a arca, a figura do Senhor Jesus, agora essa arca, que é a figura do Senhor, pelo Espírito Santo, ela quer avançar para a nossa alma e para o nosso corpo, né? Que é essa tão grande salvação que fala lá no livro de Hebreus, que a gente não venha negligenciar tão grande salvação, né? Que essa salvação ela é pela graça de Deus, né? Então, pela graça, nós somos salvos no nosso espírito, a salvação jurídica, mas o Senhor ele quer avançar para uma salvação orgânica, que é a salvação da nossa alma. Agora, para a salvação orgânica, o Senhor conta com a nossa responsabilidade, né? Com a responsabilidade do homem. É pela graça que nós recebemos também o Espírito, mas agora o Senhor ele quer que o homem tenha responsabilidade com os talentos que ele nos deu, com a mina que ele nos deu, para que nós venhamos negociar, para que o Espírito venha se manifestar também na alma do homem e venha regenerar também a nossa alma e o nosso corpo. Que o Senhor venha avançar em nós, né? Então os verdadeiros adorarão em espírito e em realidade, ou em verdade, né? 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 e 17. Para a gente confirmar nesse aspecto
individual de cada homem como templo de Deus, né? Isso que a gente está falando aqui. A gente sabe que tem um aspecto individual da igreja, da casa de Deus, né? E também tem um aspecto coletivo da igreja, né? Esse aspecto que a gente está comentando aqui é um aspecto da igreja, de cada um de nós como indivíduos, né? Do homem como casa de Deus, individualmente, para que depois essa expressão individual ela venha se manifestar coletivamente na igreja. Primeira Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer, não sabeis que vós sois santuário de Deus, que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Ou seja, o Espírito de Deus habita onde? No Santíssimo Lugar, no nosso espírito. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, é sagrado. Né? Então, esse santuário de Deus que somos nós, ele é sagrado. Então, confirmando o que eu estou falando, né? Desse aspecto individual de nós, né? Como indivíduos, casa de Deus. Feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Em corpo, espírito, alma e corpo, né? O homem tripartido. Vamos voltar para João 7, Evangelho de João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Então, aqui mais uma expressão disso, né? Do seu interior. O Espírito é algo para quem tem sede, né? Para que busca ele porque tem sede do Espírito. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, o homem já recebeu o Espírito Santo no seu interior, no seu espírito, né? Então, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, ou seja, do seu espírito, lá do santíssimo lugar do homem, onde Deus habita, onde ele tem o seu trono em nós, no nosso espírito, fluirão rios de água viva. Né? Então, agora esse espírito agora que está no nosso espírito, ele vai fluir, ele vai crescer, ele vai avançar para a nossa alma, né? Ele vai avançar para o nosso entendimento, ele vai avançar para a nossa vontade, né? Então agora ele fluirão, do nosso interior fluirão rios de água viva, né? 39, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, né? Ao Espírito, com letra maiúscula, que haviam de receber os que nele crescem, né? Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, ou ele não era, porque Jesus não havia ainda sido glorificado, ainda não tinha realizado a obra na cruz. Mas agora o Senhor já realizou a obra na cruz e o Espírito ele já né? Já foi derramado, já recebemos o Espírito Santo no nosso espírito, né? Vamos voltar para 1 Coríntios. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, do 10. 1 Coríntios 2, do 10 até o 16. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele habita? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, ou seja, o Espírito Santo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Então, quer dizer, o Espírito Santo que ele revela Cristo em nós, né? Lá no 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Nolo revelou quem? Revelou Cristo para nós,
pelo Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que revela Cristo para nós e revela Cristo em nós e revela Cristo na nossa alma também. Porque não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. O que nos foi dado? O Senhor Jesus. E Ele nos é revelado pelo Espírito Santo, né? Nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, aquele que o Senhor já avançou, né, da nossa alma, do nosso espírito para a nossa alma. Que o Senhor já tem avançado, né, que nós já colocamos a nossa mente no espírito. Já tivemos essa experiência, né, com o Senhor, do Senhor avançar no nosso espírito. Ainda aqui em Coríntios 12, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, a gente já comentou esse texto antes, a gente falando dos dons do Espírito Santo, né? Então, que só existe um Espírito, mas existem variedades de dons. Então, o Espírito Santo ele se manifesta no homem com uma diversidade de dom, mas é o mesmo Espírito, é só um Espírito. Então, às vezes, a gente acha que a manifestação do Espírito em nós é só manifestação de língua. Então, quando a gente está falando em língua, a gente está cheio do Espírito, mas a Escritura não fala assim, né? Então, a Escritura ela fala que os dons do Espírito Santo no homem pode ser diversos dons, né? Então, ele fala aqui, ó, a respeito dos dons espirituais, ou dons, manifestações do Espírito Santo em nós, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, afirma anátema, Jesus, ou Jesus maldito, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quer dizer, ninguém pode dizer que Jesus ele é Senhor da sua vida se não for pelo Espírito Santo nos conduzindo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então são vários dons, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a cada um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Então, né, o irmão, a pessoa pode estar cheia de palavra de sabedoria e é manifestação do Espírito Santo. Então, o homem ele pode estar cheio do Espírito Santo, manifestando palavra de sabedoria, né? E não ser uma manifestação de línguas, como muitas vezes muitos irmãos entendem, que a pessoa está cheia do Espírito Santo é falar em línguas. Então, a pessoa pode ter a manifestação de sabedoria de Deus, né? E pode ser uma manifestação do Espírito Santo. Há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, né? Há outro, no mesmo Espírito, o Espírito Santo, a fé. Então, o irmão pode estar cheio de fé e ele está cheio do Espírito Santo. Esse enchimento de fé nele pode ser uma manifestação do Espírito Santo. E há outro, no mesmo Espírito, dom de curar. O irmão pode orar e alguém ser curado e ser uma manifestação do Espírito também. Então o irmão está cheio do Espírito Santo, orou e as pessoas foram curadas. Quer dizer, uma manifestação do Espírito Santo
na vida do irmão. O irmão está cheio do Espírito Santo, né? Eu vou estar cortando aqui, irmãos, eu vou continuar num outro vídeo, porque não dá não, o assunto é muito extenso. Mesmo que no outro vídeo seja mais breve, aí eu vou passar para um outro vídeo, tá bom, irmãos? Vou continuar, dar continuidade no outro.